Você nunca vai ser mais jovem do que hoje. Cara, eu vi essa frase, eu achei interessante, ao mesmo tempo intrigante. Porque às vezes eu me pego pensando, né? E, cara, quantas coisas a gente deixa pra fazer, sabe? A gente deixa pra depois. Aquela viagem, sei lá, aquele plano que a gente tem vontade de tirar do papel, sei lá. Até mesmo coisas mais simples, tipo, usar uma roupa nova, sabe? Ou guardar essa roupa pra viagem, ou só pro fim do ano. Cara, a gente nunca vai ser mais jovem do que hoje, sabe? Nosso melhor momento é agora. Cara, eu falo isso porque eu me preocupo bastante, sim, com o futuro, né? Eu acho que eu sou um pouco ansioso até. Mas eu fico assim porque, por exemplo, todo ano que passa eu falo, pô, esse ano eu vou colocar o meu melhor shape, sabe? Eu vou treinar, sabe? Vou ter o melhor corpo da minha vida. Pronto. Aí nisso passa um ano, passa outro ano, passa outro ano. Eu fico meses sem treinar, sem malhar. E essa promessa, né? Esse sonho vai só sendo adiado, né? O mesmo é com outros objetivos. Por exemplo, que eu tô tentando firme agora esse ano, eu comecei bem, vamos ver como é que termina, né? É a questão do inglês, né? Já tem anos e anos que eu falo, pô, eu vou ficar mais fluente em inglês, vou ficar mais fluente em inglês. E sempre procrastino. Eu tenho um nível bom de inglês, sabe? Me permite trabalhar, me permite viajar sem passar aperto nenhum. Só que, sabe, não é aquele inglês fluente, sabe? Eu sei que para isso a gente tem que estar mais imerso, né, na cultura da língua inglesa, né? Em Portugal é mais difícil. Isso. Mas não é impossível. Até porque aqui a facilidade de você viajar é muito grande, então você acaba usando bastante o inglês em viagens e tudo. E depende também de que você trabalha aqui. Mas eu falo, por exemplo, essa questão do inglês, eu fico procrastinando muito. A questão de ter um corpo legal, eu procrastino. A questão de ter uma alimentação mais saudável também, eu deixo passar, sabe? E, cara, eu sei que é meio. Todo mundo faz, né? Essas promessas e tudo de fim de ano para iniciar o novo ano de uma forma melhor. Mas esse ano eu tô comprometido mesmo a cumprir essas, digamos, promessas, né? Todo mundo faz, né? Eu tô mesmo comprometido a cumprir essas promessas. Eu tenho estudado inglês todos os dias, sem falha. Uma outra coisa também que eu comecei, que eu voltei a fazer, né? Que é ler todo dia, eu tenho feito também. A do malhar tá um pouco complicado, porque tem acontecido algumas coisas que tem me atrapalhado aí até a academia, mas eu não deixo de fazer. Cadê? Tá até aqui, ó. Agora mesmo eu tava aqui fazendo exercício, eu pulei corda, 20 minutos, fiz flexões, fiz ali um exercício de tríceps. Mas são metas que eu pretendo esse ano cumprir, sabe? Porque é aquilo. Você nunca vai ser mais jovem do que hoje. Então, cara, tipo assim, porra, treina, dá o seu melhor, tenta ter o seu melhor corpo, tenta aprender o inglês para você utilizar na viagem, no trabalho. Usa a sua roupa, aquela roupa legal que você comprou. Que você só vai usar no verão ou só na festa de aniversário da sua avó. Não, cara, usa a roupa que você comprou, usa o tênis que você comprou, o perfume que você comprou. O perfume é uma coisa clássica, né? Todo mundo compra ali perfume. Um perfume mais caro e um mais barato. Para pro dia a dia, eu não acho errado. Eu também faço isso. Mas você sabe que esses dias eu me peguei pensando, cara. A gente foi ao shopping, né? E, pô, eu passei um perfume que eu uso assim normalmente, dia a dia e tal. E quando você tá no shopping, as pessoas geralmente, pô, estão com a roupa legal, um sapato legal e o perfume também. E tem algumas pessoas que passam assim do meu lado e fica mesmo aquele cheiro forte, sabe, de perfume bom. Eu falo assim, tu passa aqui do meu lado cheirosa, sabe, um cheiro bom, com a roupa legal. Eu tenho perfume bom, tá lá em casa. Eu evito de usar o perfume pra não gastar, né, aquela mentalidade besta. E uso um mais barato que às vezes nem tem um efeito, sabe? Aquele cheiro que passa mais rápido, sabe? Aqui na Europa é tão fácil, é tão barato comprar um perfume top, sabe? E mesmo assim as pessoas ainda têm essa. Eu acho que é uma mentalidade de escassez, né? E eu tenho diminuído bastante essa questão, sabe? Essa mente de escassez, sabe? Usar só essa roupa em ocasião especial, ou só na missa, sabe? Não, só quando eu for viajar eu vou usar esse sapato. Não, eu tô, tipo, usando, cara. Eu tô indo pro trabalho com roupas que eu gosto, com o sapato que eu gosto, eu não me importo, sabe? A questão do perfume também eu tenho usado muito mais é, do que normalmente eu usava, né? Meus perfumes mais caros. Por causa disso, cara, a gente nunca vai ser mais jovem do que hoje. Então, cara, veste sua melhor roupa, seu melhor perfume, arruma seu cabelo do melhor jeito, sabe? Faz acontecer, vai pro trabalho, faz seu melhor trabalho, sabe? Tenha seu melhor conversa com um amigo, com sua esposa, sua namorada, sei lá. Muitas vezes a gente
deixa muita coisa passar, sabe? Uma coisa que eu tenho certeza que acontece com todo mundo, com a mãe de todo mundo principalmente, né? Aquela mãe tem lá aquelas monte de louça, aquelas louça portuguesa que não ganhou no casamento, que não sei o quê, e nunca utilizou, sabe? Tá lá no armário guardado, aqueles jogos bonitos, e nunca utilizou, ou só utiliza uma vez ou outra quando é uma ocasião especial, sabe? É complicado isso. A gente vê, às vezes, as pessoas já ficando mais velhas, sabe? Tem lá o guarda-roupa cheio de roupas tão bonitas que nunca foram usadas, sapatos que nunca foram usados. Aí você para e pensa, pô, então por que que a pessoa trabalhou, se esforçou pra comprar aquela coisa cara, aquele perfume caro, aquela roupa cara, se não usa? Fica só lá no guarda-roupa, cara, pegando mofo, sei lá, traça, em poeira, que seja. Eu não sei, eu tenho mudado bastante a minha mentalidade em relação a isso, porque, sabe, à medida que a gente vai vendo, assim, vídeos e lendo livros, né, sobre autoconhecimento, até o estoicismo, né, por exemplo, a gente começa, assim, a dar mais valor às coisas e a importância, né, principalmente ao momento, né? Tipo assim, o nosso momento é agora, sabe? Ah, o futuro eu vou ser isso, eu vou ter aquilo. Não, você não sabe. O seu momento é agora, entendeu? O que foi, já passou. O que vem, só Deus sabe. Então, o nosso momento é agora. Sabe, por exemplo, às vezes você perde ali uma oportunidade de negócio ou de conhecer uma pessoa legal porque você tava com a roupa que não era adequada para tal momento, sabe? Você deixa de fazer um negócio por estar mal arrumado, sabe? Não sei. Você deixa de viver experiências, momentos. Às vezes você deixa de fazer uma viagem por causa, que eu vou gastar esse dinheiro que eu demorei tanto a juntar. Mas aí quando lá na frente você for viajar, lá na frente eu viajo daqui 5, 10, 15 anos. Cara, você não vai ter nem a energia que você tem agora, sabe? Eu sei, eu tenho 37 anos, eu já viajei bastante, vários países, cidades, no Brasil, na Europa. E eu me canso às vezes. Imagina agora uma pessoa com 50, 55 anos que vai viajar e tal. Cara, vai cansar o dobro. Você não vai aproveitar, você não vai passear o dia todo, aproveitar a noite pra ir numa balada, num barzinho, sabe? Então, cara, tipo, a vida é agora. A gente tem que viver o agora, cara. Sabe? Viaja, vai no restaurante que você quer, usa aquele sapato que você quer, aquela roupa que você quer, sabe? Igual eu falei no vídeo anterior, pô, troca de trabalho, sabe? Não tá satisfeito, troca de trabalho. Às vezes no seu outro trabalho você vai conhecer uma pessoa que vai te dar uma oportunidade e dali já sai um outro negócio e você ganha mais dinheiro, sabe? É isso, cara. A vida é agora. A gente, claro, tem que pensar no futuro, né? Ter uma reserva financeira para imprevistos, imprevistos sempre acontecem. E assim, só que não deixa, cara, de viver, sabe? Eu tô agora no momento com duas tias minhas, né, na UTI, em situação grave, sabe? Tem uma outra tia minha que tá com câncer também, descobriu há pouco tempo. É, não sei, quantas, quantas coisas elas deixaram de fazer, pensando no futuro, no amanhã, na próxima semana, e que talvez não vão mais conseguir fazer, sabe? É isso. Meu primeiro vídeo, pelo menos 30 pessoas viram. Fiquei feliz. Eu não esperava de ninguém ver, eu tô fazendo esses vídeos assim, mais é pra mim mesmo, sabe? Pra desabafar. Mas eu fiquei feliz. Obrigado aí a todos que viram, que curtiram. E é isso. Eu vou tentar 2 vezes na semana colocar vídeos aqui, com assuntos mais agradáveis, claro. Tentar ajudar as pessoas e começar a falar um pouco mais também de Portugal, de como eu vim pra cá e etc. Mas é isso. A vida é hoje, cara. Viva o hoje que você nunca vai ser mais jovem do que agora. Valeu.